Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast Conexão Família. Aqui nós vamos falar sobre casamento, criação de filhos, finança familiar e tudo que envolve o universo da família. Eu sou a Juliana, sou casada há 15 anos com o Gesiel, sou mãe do Noah, mãe da Júlia. E é uma alegria. Nós, na verdade, nesse espaço aqui, nós vamos aprender, vamos receber pessoas que vão compartilhar conhecimento. E, para dividir esse projeto, meu sócio de vida, meu esposo, Gesiel. Olá, seja muito bem-vindo. É uma honra muito grande receber vocês aqui com a gente. Vai ser uma temporada de muito crescimento, muito aprendizado. Nessa mesa vai compor pessoas que vão estar compartilhando conosco as suas vidas, suas experiências. Vai ser uma mesa onde nós vamos estar aprendendo, nós vamos estar nos conectando com pessoas que vão compartilhar sabedoria sobre a nossa vida. Então eu convido você a fivele os seus cintos e vem conosco juntos nessa conexão. E para esse primeiro episódio, nós escolhemos um tema, o princípio de tudo. Né? Como tudo começa, né? Nós estamos aqui falando sobre família e decidimos falar sobre o princípio da família, que é quando dois decidem se tornar uma só carne. O começo de tudo da família é no casamento, né? E nada melhor do que começar falando sobre o casamento, porque nós sabemos que a estrutura familiar, através de um casamento bem consolidado, fundamentado, com base forte, certamente vai refletir em tudo o que diz respeito à estrutura familiar. Então, hoje nós queremos falar sobre a saúde do casamento, em princípios, né, falando sobre o casamento, o propósito e legado, né? E é um tema que não tem como desconectar, falando de família, sem falar daquilo que é a base, né, do relacionamento conjugal, que é o casamento. Sabe que se você pesquisar no Google agora, se você der um Google aí, o maior projeto de Deus no mundo chama-se família. Sabia disso? Se você ir na Bíblia, o maior projeto de Deus é a família. Se você ir no Google, o maior projeto de Deus é a família. Então, o casamento, ele é a base da construção do maior projeto de Deus nessa terra. Entenda, o teu casamento, o nosso casamento, é uma base, é uma estrutura da maior construção do maior projeto de Deus nessa terra. Ou seja, nós temos um compromisso muito grande diante de Deus relacionado ao casamento. O casamento ele é uma junção de duas pessoas, né, com famílias totalmente diferentes. Né? Nós, quando nos conhecemos, nós tínhamos 17 anos de idade, né, com pensamentos totalmente diferentes, com estruturas totalmente diferentes. E a Bíblia fala, né, no livro de Gênesis, capítulo 2, 24, fala assim, ó, por isso, o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixar pai e mãe para unir a sua mulher para ser uma só carne. Interessante é que o deixar pai e mãe, esse é um texto muito conhecido. O deixar pai e mãe, ele significa movimento. Quando eu deixo algo, eu preciso me mover para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu quero. E o deixar é uma decisão. Para muitas pessoas, deixar pai e mãe é muito difícil, porque existe um elo emocional, existe uma ligação paterna, existe uma conexão de família, que é muito difícil tu romper com aquele elo e se unir a outra pessoa. Por mais que você ame muito aquela pessoa, é muito difícil porque tem uma questão emocional. Para muitas pessoas, é muito simples, porque não tiveram uma construção familiar, não tiveram essa conexão, não tiveram essa vivência, essa experiência. E quando nós não temos essa experiência, quando nós não temos essa visão de família, essa base, muitas vezes nós fracassamos no nosso casamento, porque nós não temos uma visão clara da onde o nosso casamento pode chegar. E nós não temos uma visão clara que o casamento ele é a base da construção do maior projeto de Deus nessa terra. E uma das coisas que mexe muito comigo e conosco, né, é que nós não podemos escolher a família que a gente nasceu.
É impossível você escolher a família que você nasceu. É impossível você ter escolhido a infância que você viveu, independente de como você foi criado. Mas uma coisa que mexe muito comigo é que nós temos o poder e nós temos a autoridade de escolher a família que nós vamos construir. Nós temos esse poder. Você tem o poder, você tem a autoridade de construir uma família sólida e uma família conectada com Deus. Independente da forma que você nasceu, independente da forma que você foi criado, independente daquilo que você passou ao longo da sua infância, você tem o poder de decidir qual a família você vai construir. Ou seja, qual base você vai fundamentar para a construção desse maior projeto de Deus na Terra chamado família. E essa é uma verdade, né? Porque eu me recordo muito, né, da minha infância, né? Eu, para contextualizar um pouquinho, né, nunca tive pai e mãe dentro de casa. Então, eu sempre tive família, né? Meus familiares, pessoas que me amaram, que cuidaram de mim, né? Minha mãe próximo, mas eu nunca vivi a experiência de ter pai e mãe, né? E isso, na verdade, sempre mexeu muito comigo. Então, sempre tinha aquelas questões, né, de a visita na escola, a apresentação na escola. Então, ficava as lacunas, né? E eu cresci sempre com esse sentimento de o dia em que eu casar vai ser diferente. Na verdade, na minha infância, eu tomei uma decisão. Na minha infância, eu olhei para aquela situação e eu disse, não, eu não quero isso para mim. O dia que eu tiver filhos, eles terão um pai em casa. Eu viverei uma estrutura familiar. Então, essa decisão eu tomei lá na minha infância. E eu me recordo que isso sempre foi algo muito presente no meu pensamento. E sempre quando eu olhava situações de famílias se dissolvendo, se desestruturando, aquilo sempre era uma convicção. O dia em que eu casar vai ser diferente, né? E a gente, ao longo da trajetória, ali vê, né, muitos familiares, muitas pessoas ali do nosso ciclo de relacionamento, né, se separando, se divorciando. E essa questão de separação, de quebra, de falta de estrutura familiar, sempre foi algo que mexeu muito comigo e sempre me incomodou. Então, assim, é sobre isso, essa decisão da família que nós desejamos. Porque por mais que a gente não tenha base, não tenha tido aquele referencial, né, como eu não tive, eu tive pessoas que me amaram, que cuidaram de mim, que me deram amor. Mas aquele referencial, né, que Deus criou, o plano original, né, do pai, da mãe, dos filhos, eu não tive. Então, assim, essa decisão eu tomei na minha infância, de olhar e entender, não, eu vou viver algo diferente. E quando nós nos casamos, né, quebrou um ciclo, né? Rompemos com um ciclo, né? Hoje nós estamos 15 anos casados, né? A gente tem 2 filhos, o Noah e a Júlia. Noah de 7, Júlia de 4 anos. E nós podemos celebrar isso e dizer, né? Nós decidimos, escolhemos, passamos por um processo, né? Que vai ser tema para outros episódios no podcast, né? Para a gente trazer um contexto maior de uma trajetória daquilo que nós vivemos ali do início do nosso casamento. Mas hoje nós queremos falar sobre decisão. A decisão daquilo que nós estamos construindo. A escolha daquilo que nós estamos, né, decidindo viver. Então, a falta de estrutura familiar, aquilo que tu viveu na tua infância, não define como você vai viver na sua família. Não define a família que você vai construir. O que define a família que você vai construir é a decisão que você toma hoje. A decisão em construir algo com base forte, fortalecido, firmado. E nós, né, cremos que não existe outra base senão o Senhor e a palavra, né? Não tem como. Deus, ele foi o fundamento das nossas vidas, o sustento, o direcionamento. Então, a base forte é o Senhor. E a decisão que a gente tomou foi fundamentada nele, né? Então, a gente pode dizer que sem ele não teria como, né? A gente até estava recordando esses dias, né, em casa. E antes de dormir, o meu coração se encheu de gratidão. Porque quando a gente lembra tudo que a gente passou e a gente percebe
que a graça de Deus sobre as nossas vidas foi transformadora e abundante, porque hoje a gente está aqui com família, constituído, servindo ao Senhor, né? E isso para nós é um motivo de gratidão, porque Deus nos fortaleceu, nos trouxe até aqui e nós, né, temos vivido sonhos e promessas do Senhor, mas isso só pode ser possível através de uma decisão, né? Eu tomei essa decisão, talvez sem nem saber o impacto que ela teria da minha escolha lá na minha infância. Mas hoje, com certeza, reflete no nosso relacionamento a decisão e a escolha que eu tive lá na infância, de olhar referenciais que não eram aquilo que Deus tinha e dizer, não, eu não vou viver isso. E a decisão, ela tem um poder muito grande, né? As nossas decisões de hoje, elas vão determinar o nosso futuro, vão determinar tudo aquilo que a gente vai viver ao longo da nossa vida. E uma das decisões que nós tomamos, né, quando nós iniciamos o nosso, né, relacionamento, sem entender algumas coisas, assim também como a Juliana, eu não tive uma estrutura familiar, né, tradicional, ter pai e mãe dentro de casa, né, e isso é muito difícil, tu construir uma base em cima daquilo que tu não recebeu. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que Deus, né, ele preenche tudo aquilo que nós precisamos, todo vazio, toda a falta de identidade, tudo aquilo que é gerado na falta na nossa infância, Deus ele vai preenchendo. Então você que está construindo um relacionamento agora, você que não teve uma estrutura, você que não teve uma base, primeiro ponto, primeira chave, conecte-se com Deus. A Bíblia fala, né, Jesus ele ensina que sem mim nada podeis fazer. Ou seja, é impossível nós construirmos um casamento sólido, é impossível nós construirmos uma família estruturada se nós não tivermos em Deus. E muitas vezes, estando em Deus, conhecendo a palavra, conhecendo os princípios, é difícil. Só que nós podemos escolher o difícil, né? Nós estávamos falando isso hoje, né? Tudo na vida é difícil. Ter um casamento ruim, brigando, é difícil. Mas também tu construir um relacionamento é difícil. Então nós escolhemos o difícil que a gente vai viver. Tudo na vida é difícil. Ter dificuldades dentro do relacionamento é difícil. Ter momentos bons também é difícil, porque exige uma renúncia. Então o poder da decisão é algo muito forte. Por isso, repito, nós temos a decisão de escolher a família que nós vamos construir. E eu lembro que, né, eu me criei sem estrutura, sem aquele laço familiar, sem aquela conexão de paternidade, mas uma coisa que mexe muito comigo é que Deus ele foi tão bom, mesmo nós tomamos decisões erradas, muitas vezes a gente escolhe andar com pessoas erradas, Deus ele coloca pessoas na nossa vida que vão complementar aquilo que falta. Então, nesse momento, né, eu queria exercer aqui e levar você a exercer também a uma gratidão. Gratidão pelas pessoas que nos trouxeram até aqui. Porque muitas vezes nós vamos, né, ao longo da nossa vida, nós vamos crescendo, nós vamos trabalhando, nós vamos, né, se envolvendo com tantas coisas que nós esquecemos de ser gratos pelas pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Eu lembro que a minha avó faleceu, eu tinha 15 anos, né, 14 anos mais ou menos, e eu fui morar sozinho com uns 15. E pessoas me acolheram. Né, eu lembro do meu primo Beto, minha prima Adriana, que me trouxeram para perto. Tia Célia. Minha tia Célia. Então, eu quero nesse momento ser grato pela vida de vocês, que me ajudaram, que me acolheram, que acreditaram em mim. Então, essa aqui é uma chave muito poderosa. Nós precisamos estar com pessoas, andar com pessoas que acreditem naquilo que nós carregamos mais do que a gente acredita. Nós precisamos estar com pessoas que vão nos conectar com Deus. Então eu sou muito grato a essas pessoas que oraram por mim, que perderam muitas vezes noite de sono, que declararam palavras de bênção sobre a minha vida. Eu sou muito grato, então eu exerço nesse momento gratidão. Eu quero convidar você também. Pessoas que te ajudaram a chegar até onde você está hoje. Talvez um tio, um primo, uma avó, um parente, um amigo, pessoas que estendeu os braços, que estendeu a mão para você no momento de fragilidade, no momento de dificuldade. Seja grato a essa pessoa. A gratidão ela é uma recompensa de Deus.
Quando nós somos gratos por aquilo que nós temos, por onde nós estamos, Deus ele começa a nos reconectar, nos colocar em lugares que nós nunca imaginávamos que ia chegar. Ou seja, a gratidão é uma chave muito poderosa para que nós venhamos nos desenvolver como família. A gratidão, ela nos conecta com Deus e ela gera uma satisfação nossa, entendendo que pessoas nos ajudaram a chegar até onde nós estamos hoje. Então, nesse momento, eu quero abrir esse leque aqui para que você venha pegar o teu telefone, mandar uma mensagem, seja grato por quem ajudou você a chegar até onde você está nesse momento. E é muito impressionante isso, né? Porque enquanto tu falava, eu comecei a lembrar muito das orações da minha bisa, da avó, e a avó santa. E é algo muito impressionante, né? Porque se hoje nós estamos aqui, certamente somos regados pelas orações, né? Das pessoas que nos amam, que cuidavam, né? De mim. E a minha bisa certamente... Ela não tá mais aqui, né? Tá com o Senhor. Mas eu sou fruto das orações intercessórias dela. E certamente hoje eu colho frutos de orações, de amor, de entrega, né? E isso que o Gesiel trouxe é algo muito poderoso. A gratidão, às vezes a gente está esperando um milagre e a gratidão ela é uma liberação de milagre, né? Quando nós exercemos gratidão, muitas coisas que às vezes estão travadas, nós conseguimos romper. Então, desde as coisas simples, como alguém que, às vezes, muitas vezes cansado, fez uma comida, te esperou com uma comidinha quente, com um cafezinho. Às vezes são coisas simples, né? E se tem algo que a gente precisa olhar e alinhar os nossos olhos nesse tempo, é para aquilo que a gente vive no simples, no ordinário, no dia a dia. Né? Nós temos uma tendência muito grande de querer valorizar grandes acontecimentos e ser grato por grandes acontecimentos e, às vezes, deixar de lado aquilo que é na rotina, no dia a dia. Então, isso que o Jesus falou, exerça gratidão por aquela comidinha. Lembre, né? Às vezes, a sua mãe, o seu pai, sua avó, sua tia, alguém que cuidou de você, um amigo que cuidou de você, de alguma forma, às vezes até simples, fazendo um café, te trazendo algo. Exerça gratidão. É uma chave poderosa de liberação e certamente, né, isso vai transformando o nosso interior, a nossa mente, porque não tem como, né, nós termos uma mente renovada sem ter um coração grato. Nosso coração grato, ele libera, ele destrava. Então, que nesse dia, né, através desse podcast, você possa receber essa chave, né, de gratidão e exercer. Porque não adianta, né, a gente sempre fala que amar não adianta amar só a gente sabendo. Não adianta sentir, se só eu souber, de nada vale. A gente precisa amar, sentir e exteriorizar, né, demonstrar. E a gratidão é da mesma forma. Às vezes a gente sente gratidão, mas às vezes a gente nunca demonstrou. Às vezes a gente nunca agradeceu. Às vezes a gente nunca fez um gesto, né? Uma palavra. Hoje em dia é tão simples, né? Um áudio no WhatsApp, uma mensagem. Eu não sou boa com áudio. Manda um texto. Manda uma fotinho, mas faça algo. Exerça a gratidão por aqueles que cuidaram e que semearam na sua vida. Isso que a Juliana falou aqui, né? Ela é uma chave muito poderosa. A gente gosta muito de falar sobre chaves, né? Porque chaves, né, ela abrem portas. E quando nós abrimos portas, nós mudamos o nosso destino, nós acessamos coisas novas. Ela falou que a gratidão é uma liberação de milagres. Muitas vezes, o milagre que a gente não recebeu está ainda trancado na gratidão que a gente não exerceu. O milagre que a gente não recebeu está na gratidão que a gente não exerceu. Eu lembro que quando Jesus ele reúne os seus discípulos, né, na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia fala que existia uma multidão muito grande, né, mais de 7.000 pessoas, né, 5.000 homens, e naquele momento tinha 5 pães e 2 peixes. E Jesus ele mandou organizar, né, as pessoas de 50 em 50, de 100 em 100,
Ele preparou todo o ambiente. E quando ele pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, ele dá graças ao Senhor. Ele fala, Senhor, eu te dou graças por aquilo que eu tenho. E aquela gratidão, ela liberou o milagre. Mais de 7.000 pessoas foram alimentadas e a Bíblia conta que sobrou ainda 12 cestos cheios de pães. Ou seja, a gratidão, ela atrai a prosperidade. Que é tudo aquilo é o que todo mundo busca hoje em dia, só que muitas vezes nós estamos buscando tanta prosperidade financeira, prosperidade nos negócios, e nós esquecemos de exercer a prosperidade dentro do casamento, a gratidão pelas pessoas que nos ajudaram. Então anote isso, a gratidão libera milagres. Né? O pastor Jônifer, ele falou numa pregação há uns meses atrás que nós precisamos ter menos reclamação e mais gratidão. Porque nós somos especialistas em reclamar. Nós somos especialistas em criar problemas, né? Principalmente dentro do casamento. Em ver defeitos. Em ver defeitos. E muitas vezes a gente não consegue enxergar a qualidade. Exato. A Bíblia fala, né? Tem um texto na Bíblia que fala assim, que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser bom, vai ter luz. Se os meus olhos forem maus, o meu corpo vai estar em trevas. Ou seja, a lógica da vida, ela está conectada da forma que nós enxergamos ela. De que forma você tem enxergado o seu casamento hoje? Você tem enxergado o seu casamento como um problema, como um peso, como uma dificuldade? Ou você tem enxergado o casamento como uma base de uma construção do maior projeto de Deus na Terra, chamado família? Entenda que casamento, ele é como se fosse uma sociedade dentro de uma empresa. É uma empresa que tem 2 sócios. Só que se um para de investir, a empresa quebra. A gente já passou por muitas dificuldades no nosso casamento, né? Principalmente por minha pessoa, né? O homem, ele tem essa questão de ser muito orgulhoso, de não reconhecer seus erros, né? De não reconhecer suas falhas, e isso ele impede muito de um crescimento dentro de casa, né? O segredo do casamento para tu viver uma vida, né, abençoada chama-se renúncia. Chama-se muitas vezes tu abrir mão da tua razão para ter paz. Muitas vezes é melhor ter paz do que ter razão. E muitas vezes nós brigamos pela razão. A razão nos afasta, a paz nos conecta. Quando nós buscamos razão, nós nos afastamos. Quando nós entendemos que nós precisamos ter paz dentro de casa, na família, isso conecta o nosso coração. E essa conexão, ela agrada o coração de Deus. Então a gratidão, ela é a liberação para que nós venhamos viver milagres. E quando nós falamos aqui dentro de uma empresa, né, pessoas que estão empreendendo, que são empresários aqui vão entender, quando você inicia uma empresa, você precisa gerar a visão, a missão e os valores dessa empresa. Dentro de um casamento é a mesma coisa. Nós precisamos ter a visão, a missão e os valores. A visão é onde nós queremos chegar com o nosso casamento. Aonde vocês querem chegar? Qual é o objetivo? Qual é o propósito de Deus para a vida de cada um de vocês? A missão é aquilo que nós precisamos fazer e exercer todos os dias para alcançar aquela visão. Quando a visão ela é clara, a missão ela faz sentido. A missão ela não é tão dolorosa. Nós precisamos ter a visão, a missão e os valores. É aquilo que é inegociável. Os princípios da palavra, aquilo que nós não podemos negociar. Então, dentro do nosso relacionamento, nós precisamos construir a visão, a missão e os valores para que essa base ela venha estar estruturada e nós venhamos exercer, né, com excelência, né, essa construção chamada família. E enquanto tu falava ali sobre a questão de, né, olhar para o outro, eu estava pensando aqui e recordando algumas coisas, porque, na verdade, muitos casamentos, né, quebram, as pessoas desistem, porque elas começam a colocar os olhos aonde não deveriam estar colocando, né? A gente tem uma tendência de supervalorizar os defeitos e não valorizar as qualidades, né? E não colocar na balança. E nós só conseguimos estabelecer esses princípios que são fundamentais, né? Assim como tu falou sobre a visão, a missão, os valores, e ter essa clareza quando nós, como casal, a gente estiver bem fundamentado, né? Sabendo que, lógico, temos defeitos, sim,
né? Cada um de nós tem suas dificuldades, seus defeitos, seus processos para passar, as questões que precisam ser atualizadas, desconstruídas e reconstruir novas crenças e que envolve, que causam impacto dentro de um casamento. Nós precisamos ter sempre em mente que nós precisamos olhar para o outro e valorizar aquilo que ele tem. Porque quando a gente se apaixonou, a gente olhava as qualidades. Na verdade, assim, se hoje pararmos para lembrar do início, do princípio de tudo, assim como a gente começou o podcast falando, né, que falaríamos do princípio da família, que é uma relação, né? Não tem, a gente não tem como falar do contexto familiar todo sem falar da base, que é o casamento, decisão de se tornarem uma só carne. E quando nós lembramos do princípio, de quando nós conhecemos, todos temos uma história. Você tem uma história, né? E só que o que acontece com o passar dos anos? Quando nós começamos a conviver, quando nós começamos a conhecer profundamente, os defeitos às vezes acabam se sobressaindo. Não que eles não existiam, eles já estavam lá. Só que os nossos olhos... A gente não enxergava. A gente tem a tendência de colocar os olhos ali. E a pergunta é, aonde você está colocando seus olhos? Você está colocando seus olhos nas qualidades ou nos defeitos do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa? Porque nós somos ótimos em reclamar. E somos, né? Temos bastante dificuldade em ser gratos, né? E a gente estava falando sobre exercer gratidão fora, retomando um pouquinho ali a parte da gratidão. Abrindo um parêntese. Seja grato dentro do seu lar, com o seu cônjuge. Porque às vezes é muito fácil é mais fácil, na verdade, a gente projetar a gratidão para fora. Dentro da rotina, às vezes é tudo tão cansativo, maçante, que isso passa despercebido. Mas seja grato por um café, seja grato por uma roupa dobrada, seja grato por uma louça que o esposo lava. Obrigado, meu amor. E bastante, tá? Lava bastante louça, ele é uma bênção. E ser grato, né? Por esses detalhes que às vezes a gente olha assim, não faz mais nada, não faz mais que a obrigação. Não, a gratidão, ela aquece o coração. E ela é fundamental dentro do relacionamento conjugal. Então, abrindo esse parêntese, não se detenha somente as pessoas que te trouxeram até aqui, mas aquela que está do teu lado também, em todos os tempos, nos dias maus, nos dias bons. Certamente isso vai causar um impacto. E verbalize, né, amor? A importância da gente verbalizar isso dentro do relacionamento. De olhar e dizer assim, amor, obrigado. Obrigado por que tu me ajuda. Às vezes está cansado e me ajuda com as questões da casa. Chegando do trabalho, às vezes, né, vê que eu tô cansada também e vai lá e me ajuda. É importante a gente verbalizar. A gente reconhecer, não só dentro do nosso coração, mas que a gente possa trazer isso para dentro do nosso relacionamento. Para que assim a gente possa estar fundamentado, a gente possa estar blindado e a gente possa construir algo, sim, fundamentado. Porque assim, às vezes a gente quer se precipitar e pular lá para frente, né? A gente tem essa tendência, né? Eu falo nós aqui, eu e Gesiel, a gente tem uma tendência bem grande de ser mais acelerado. Então, os processos sempre são mais difíceis para nós, né, amor? A gente tem essa dificuldade de lidar com os processos porque a gente é acelerado, né? Um de um jeito, outro de outro, mas os dois são com a mente bem acelerada. Então, às vezes a gente quer pular lá para aquilo relevante, para aquilo lá na frente, mas às vezes a gente tem que voltar e prestar atenção naquilo que precisa ser ali fundamentado, construído no dia a dia. Né, amor? E trazer isso com clareza, para que sim, daí a gente consiga trazer e ter clareza na visão, na missão, nos valores, porque não é somente para nós, né? Hoje nós somos 4 lá em casa, um dia foi só nós 2, mas hoje nós temos 2 pessoinhas que prestam atenção em tudo o que a gente faz. Temos 2 pessoinhas que estão prestando atenção constantemente nas nossas qualidades e nos nossos defeitos. E a família é um lugar de errar e corrigir. É um lugar onde a gente vai estar ali para aprender. Às vezes a gente entra ali e fica naquela posição de, nossa, eu sou pai, sou mãe, e eu não posso falhar, não posso reconhecer minhas falhas. Não.
Os nossos filhos, eles esperam de nós essa vulnerabilidade. Então, assim, a gente está ali construindo algo que não é só para nós, que vai servir e vai ficar como um legado na vida dos nossos filhos. E eu sempre penso sobre isso. Se tem um casamento que eu quero que os meus filhos se inspirem para viver, é o meu e o do meu marido. É dos pais, né? Eu não quero que eles tenham que buscar um referencial fora de modelo de casamento. Eu quero que o nosso casamento seja um casamento referência para os nossos filhos. E a gente precisa ter isso em mente para que a gente possa construir isso. E isso vai ter com erros e acertos. A gente corrigindo, a gente sendo vulnerável uns aos outros, a gente sendo vulnerável, né? Que nem o Jesus falou, o homem às vezes tem mais dificuldade da questão do orgulho, mas a mulher também tem, né? Não é só um ou outro. A gente precisa entender que nós precisamos ser vulneráveis uns aos outros, dentro do contexto familiar, dentro da nossa casa, para que a gente possa curar tudo aquilo que precisa ser curado, transformar tudo aquilo que precisa ser transformado, para que aí sim a gente possa viver a plenitude dentro do nosso lar, que é o desejo de todo mundo, né? Se a gente parar para conversar com qualquer pessoa, ninguém tem o sonho de ser infeliz. Ninguém deseja viver uma vida frustrada, triste, desestruturada. As pessoas, elas desejam viver uma vida plena em todas as áreas. E o que a gente precisa fazer para construir isso? Né? Que nem o Jesus falou, a gente precisa escolher qual difícil que a gente quer viver. Exige de nós, porque tudo aquilo que muito vale custa. Custa o nosso tempo, custa a nossa energia, custa o nosso investimento das nossas emoções, investimento financeiro também, porque faz parte, né? Para a gente poder levar um filho para passear, a esposa, o esposo, a gente precisa investir. Então, assim, nós precisamos entender que aquilo que muito vale vai custar de nós, o nosso tempo e os nossos investimentos. E tu falou ali sobre o errar, né? Eu lembro que agora quando a gente iniciou aqui esse podcast, para nós esse cenário aqui é muito novo, né? É algo tipo assim que a gente nunca viveu, uma experiência que a gente nunca viveu, né? A gente já fez ali algumas lives, a gente já ministrou junto, só que tudo aquilo que a gente vai fazer de novo, ele traz um medo. Friozinho na barriga. Traz aquele frio na barriga quando você vai começar um relacionamento, tem aquele medo, né? Quando você vai ter filhos, a gente tem aquele medo, né? Eu lembro que quando a Juliana estava grávida do Noah, nosso primeiro filho, né, eu tive muito medo em questão, tipo assim, o que eu vou dar para essa criança? Eu não tive uma construção, eu não tive uma referência na minha infância, né, sobre amor, sobre carinho. Eu fiquei muito com muito medo, assim, cara, o que eu vou dar pro Noah? O que eu vou passar para ele? E eu lembro que esse era o meu medo. E quando o Noah nasceu, né, eu lembro que eu acompanhei todo o processo ali no hospital, né, e é uma dádiva, é um presente de Deus. Né, a gente ter filho, né, quando a gente olha para aquela criancinha, aquele bebezinho, não tem como se comparar, é um amor incondicional, né? A gente consegue, quando a gente tem filho, a gente consegue compreender um pouco mais do amor de Deus para nossa vida, porque quando a gente olha aquela criança, aquele bebezinho, tu sabe que aquilo ali saiu de ti, né? Foi gerado por nós, né? Do nosso amor. E eu lembro que no momento que o Noah nasceu, veio em mim aquele sentimento assim, tu precisa entregar tudo para ele. É como se Deus, né, depositasse dentro de mim algo que não tinha sido construído, para mim poder liberar para outra pessoa. Então ali eu entendi a paternidade de Deus sobre a minha vida. Né? Muitas vezes quando nós não temos uma estrutura paterna, isso nós vamos falar em outros podcasts também, isso vai ser um assunto, né, mais aprofundado, é gerado dentro de nós lacunas, né, espaços vazios, que aquilo ali lá na vida adulta vai refletir. Quando você tiver seus 30 e poucos anos de idade, você vai ver assim, ó, fez falta. Eu lembro que eu sempre falava assim, ó, para mim pai nunca fez falta, né? Uhum. Eu sempre falei assim, para mim pai não fez falta, já como eu não tive mesmo, não fez falta nenhuma. Eu sempre costumava dizer que eu não sei como era viver com pais separados, porque eu nunca tive pai junto. Uhum. Então é difícil tu viver assim, Falar olha, de meus algo que pais não se viveu, separaram. Né? Não, eu não tive junto, eu não sei nem como é que é o processo de separação. E eu lembro que isso foi criando algumas lacunas dentro de mim. Isso gera uma distorção de identidade. E esse é um dos maiores problemas dentro de um casamento quando nós não sabemos quem nós somos. A Bíblia fala que o primeiro mandamento é amar Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, amar o próximo
como a si mesmo. Para mim poder me amar, eu preciso entender quem eu sou. É impossível tu amar alguém que você não consiga se identificar. Então, se eu não sei quem eu sou, como eu vou me amar? E se eu não me amar, e se eu não entender que eu sou um projeto de Deus, se eu não entender que eu sou importante para Deus, como que eu vou entregar para alguém aquilo que ainda não caiu no meu entendimento? Então, eu lembro que quando Noah nasceu, né, gerou dentro de mim essa gratidão por Deus e esse entendimento da paternidade de Deus. A Bíblia fala que se nós, né, sendo maus, o ser humano ele é mau, a gente sabe dar coisas boas ao filho. Eu lembro que quando a gente olha para as crianças, o nosso desejo é que eles voem alto, é que eles cresçam, é que eles desfrutem de uma vida plena, é que eles estejam aquilo que a gente não recebeu, é que eles voem muito alto e que eles vão muito além da gente. Se nós, sendo maus, a gente consegue ter esse pensamento, né, essa intenção, esse entendimento, agora imagina Deus. Deus, ele tem um plano perfeito para a nossa vida. Deus, ele tem um plano extraordinário para nós. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos, os sonhos dele, mas para isso nós precisamos entender quem nós somos nele. E quando nós falamos ali sobre errar, eu lembro que no início aqui, né, a gente estava conversando, eu falei assim, se é para errar, erra rápido. Entenda, nós vamos errar no nosso casamento, nós vamos errar nas nossas decisões, nós vamos errar na criação dos nossos filhos, nós vamos errar em alguns projetos, mas se é para errar, erre rápido. Porque quem erra rápido, aprende rápido também. Quando nós erramos rápido, nós entendemos, não é por aqui. Isso eu não posso mais fazer. Eu aprendo rápido e aí eu consigo entender agora qual caminho que eu devo seguir. Errar, reconhecer e mudar a rota, né? Isso aí. É fundamental. Dentro de uma família, isso vai acontecer. E nós precisamos ter a clareza disso, né? Nós vamos precisar fazer correção de rota durante várias e várias e várias e várias vezes. Às vezes durante o dia, várias e várias e várias vezes. Então, nós precisamos ter essa clareza. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas, as nossas lacunas e buscar mudar. E aí entra a questão de decisão. Eu escolho. Eu decidi me tornar uma só carne. Eu decidi construir algo. Eu decidi construir uma família. Eu decidi, né? E quando a gente decide, a gente sim escolhe, a gente sim tem a oportunidade de mudar a rota. Então, assim, errou com o filho, com o esposo, reconhece, pede perdão, muda a rota, corrige e vai de novo. A gente não pode abandonar o barco. E o nosso desejo é que as pessoas não abandonem o barco. Não abandonem o barco do relacionamento. Não deixem as suas famílias. Sim, é possível reconstruir. Sim, é possível mudar a rota. Sim, é possível corrigir erros. Sim, é possível se arrepender e mudar, mas é preciso decidir. É preciso decidir. O primeiro passo para a gente mudar algo é identificar. E a gente não consegue mudar algo que a gente não identifica. Então, a gente precisa identificar algo dentro do nosso relacionamento, dentro da criação de filhos. E quando a gente identifica um erro, a gente está apto para começar um processo de mudança. A partir dali, a gente pode, né, traçar a nossa linha de mudança. Às vezes é um processo mais longo, mas o que é importante é não desistir. Não pular do barco. Não desistir, né? Pai, mãe, não saia de casa. Não abandone o seu cônjuge. Não abandone aquele que é uma só carne. Permaneça, corrija as rotas, mude aquilo que é preciso, mas não abandone o barco. Porque a gente, na verdade, precisa entender que esse projeto que Deus confiou nas nossas mãos é o projeto mais precioso. Às vezes a gente se empenha tanto com outros projetos, mas com aquilo que é o mais precioso, a gente não coloca a atenção devida. Então, que esse tempo, né, e que esse podcast, né, que começa essa série, que vai começar a partir de agora, possa, né, trazer ser instrumento de transformação. Contribuir, né? Contribuir para que você consiga identificar, para que você consiga visualizar e possa, né, produzir mudança aí dentro do seu lar. E uma das coisas muito importantes também, né, dentro de um relacionamento, é pedir ajuda.
né? Muitas vezes, você que está nos assistindo agora, talvez esteja com o seu casamento desgastado, talvez pareça que não faz mais sentido. E você está pensando em desistir, você está pensando em pular do barco. E nesse ano, o pastor Dário Brunet, até ele está com um projeto, e ele está com uma mensagem dizendo: pais, não saiam de casa. E essa mensagem eu quero deixar para você hoje: pais, não saiam de casa, não pulem do barco, não abandonem o maior projeto de Deus, que é a família. Se está difícil, peça ajuda, peça acompanhamento. Você precisa estar com pessoas que vão te direcionar, que vão te aconselhar e vão levar vocês a viver, né, essa conexão com Deus. Para nós encerrarmos aqui, nós estamos já indo para o final desse podcast. Eu queria deixar uma mensagem aqui. O livro de Salmos 112, ele fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. Na sua casa, a prosperidade, riqueza e a justiça de Deus permanecerá para sempre. Ou seja, feliz é aquele que teme ao Senhor. Nos seus mandamentos tem grande prazer. Então, quando nós temos esse entendimento, né, nós conseguimos nos conectar com Deus. Nós precisamos entender que os processos dolorosos da nossa vida é um instrumento de cura, de aperfeiçoamento, para que nós venhamos viver o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Nós temos esse propósito de compartilhar essa mensagem. E esse podcast, nós acreditamos sim que vai ajudar muitas pessoas. Esse podcast vai trazer muita clareza, muito entendimento, não só conosco aqui, mas também com pessoas que vão estar compondo junto essa mesa. E juntos nós vamos estar aprendendo, nos desenvolvendo e entendendo o plano perfeito de Deus para a nossa vida, chamado família. E Deus tem um casamento pleno, uma família em plenitude para mim e para você. Deus tem. Então, entenda isso. Sim, é possível viver e desfrutar da plenitude de Deus. E nós estamos muito felizes, né? O desafio que foi, como o Jesse falou, a gente está aqui. E hoje nós estamos aqui encerrando esse primeiro episódio do podcast com a palavra de Deus, que é o nosso fundamento, a base daquilo que nos fundamenta, que nos mantém. Então, nós temos a certeza de que os próximos episódios vão ser impactantes. Nós vamos ter no próximo episódio convidados que vão estar trazendo as suas vivências e compartilhando com a gente as suas experiências. Vai ser enriquecedor e vai ser cura, bálsamo para a tua vida. Então, não fique de fora. Nós estamos aqui construindo algo, mas não é algo para nós. É algo para nós, é algo para você. Então, esse tempo que nós tiramos aqui assistindo, que você vai tirar assistindo, vai ser certamente enriquecedor para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. É isso aí. Então, a gente quer convidar você a curtir esse vídeo, né, se fez sentido, a compartilhar essa mensagem, porque nós entendemos que uma mensagem ela pode mudar tudo. Com certeza. Né? Uma palavra, ela muda tudo. E quem tem a palavra de Deus na sua vida tem tudo. Tem tudo. Né? Nos próximos aí a gente vai compartilhar um pouco sobre algumas experiências que a gente viveu, sobre áreas que nós conseguimos romper e vencer. E eu acredito que isso vai trazer um crescimento muito grande para a sua vida também. Então nós somos gratos a Deus por esse momento, por esta oportunidade, por pessoas que acreditaram em nós, por pessoas que nos incentivaram. E isso é muito importante, né? Nós ter pessoas que nos incentivem a fazer aquilo que sozinho nós não teríamos coragem. Com certeza. Pessoas que nos incentivem, que investem em nós coisas, e a fazer coisas, a viver propósitos que sozinho nós não teríamos coragem. Muitas vezes você tem uma ideia, você tem um sonho, você tem um plano, você tem um projeto muito grandioso, porém você tem medo, porém você não tem coragem. E nós queremos liberar essa palavra de encorajamento para você. Ande com pessoas, busque pessoas que vão te encorajar, que vão empurrar você para você viver o teu plano e o propósito de Deus para a tua vida e para a tua família.
Então nós vamos estar encerrando esse primeiro episódio com muita alegria, com muita gratidão, agradecendo a Deus, as pessoas que acreditaram conosco, pessoas que investiram em nós, para que nós venhamos estar aqui hoje compartilhando essa mensagem, né, compartilhando um pouco da nossa vida e que venha acrescentar e agregar muito valor à sua vida e à sua família. Muito obrigada e até o próximo podcast. Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida.